Então, pessoal, essa aqui é a quarta parte da aula de aço, vai focar uma condição muito especial de aplicação de reforço, que é o reforço com fibras, que é bem fora do sistema tradicional, mas que vem ganhando muito espaço nas aplicações aqui no Brasil, principalmente para obras de infraestrutura. Trata-se de um reforço bem alternativo, onde a fibra é misturada no concreto, ela é colocada solta. São pequenos elementos de até 6 centímetros de comprimento com 1 milímetro de diâmetro e que nós distribuímos na matriz durante a mistura de modo a garantir uma capacidade de reforço para o concreto e minimizar a fragilidade associada ao comportamento do concreto. Com essa diminuição da fragilidade, essa pseudo-utilização, a gente pode tirar um pouco de proveito da resistência à tração do concreto, ou seja, nós não ignoramos ou não zeramos a resistência à tração do concreto nos dimensionamentos. Como é que funciona? Se tiver um concreto simples, se tivermos uma tração e durante o processo de tracionamento ocorrer uma fissura, essa fissura não terá a mínima capacidade de transferência de tensão, que será concentrada nessa borda da fissura. Essa concentração, no geral, é suficiente para gerar propagação e por isso que o concreto, quando tracionado, tem um comportamento absolutamente frágil. Se colocarmos fibras, elas funcionam como grapas, como grampos, para travar essa fissuração e transferir a tensão por essas fibras. Com isso, a gente reduz a propagação da fissura, diminui a sua abertura, melhorando a condição de durabilidade e, fundamentalmente, utilizando o concreto. Então, um concreto convencional normal, quando ele é tracionado, apresenta uma grande fissura, e essa fissura, no geral, atinge a armadura, que vai apresentar uma certa capacidade de reforço. Quando nós temos a utilização de fibras, essa grande fissura é transformada num monte de microfissuras, garantindo que a estrutura fique mais íntegra, com maior dutilidade, melhorando a capacidade resistente do conjunto e, fundamentalmente, protegendo a armadura do ataque de agentes agressivos do exterior. Esse aumento do número de fissuras com menor espaçamento, o aumento da capacidade resistente pós-fissuração, que pode acontecer aqui no ensaio de tração direta, no concreto simples, ele tem praticamente nada de capacidade resistente residual, isso vai aumentando à medida que aumentamos o teor de fibra, que pode ter uma resistência residual com perda de capacidade resistente à medida que eu vou tracionando o material e a fibra vai sendo arrancada dos dois lados da matriz, ou mesmo aumentando a capacidade resistente pós-fissuração quando utilizamos teores mais altos. Então, a capacidade resistente residual e o controle de fissuração vai ser diretamente proporcional ao teor de fibra, como aparece aqui, 20, 30 e 40 quilos. À medida que eu aumento 10 quilos no teor de fibra, a gente vai aumentando a capacidade resistente pós-fissuração do material. Então, como vantagens, o concreto com fibras acaba tendo um aumento da resistência ao impacto, aumenta a resistência à fadiga, à propagação do dano, porque controla a propagação das fissuras, confere esse comportamento pseudo-dútil ao concreto, que garante uma maior segurança para a estrutura, e proporciona melhores condições de durabilidade, porque uma vez que controla a fissura, também limita ou dificulta a entrada de agentes agressivos com a redução da permeabilidade da estrutura. Okay? Isso garante uma maior confiabilidade estrutural, inclusive em situação de incêndio, porque vai se ter uma distribuição dessa capacidade resistente e se evita que a ação do fogo seja muito intensa numa barra de aço. Como elas são descontínuas, acaba tendo uma estabilidade bem maior. Além disso, há uma facilidade de moldagem em finas camadas e geometrias, que acontece quando se utiliza concreto de ultra alta resistência, por exemplo. As seções são muito pequenas, só que ele fica com um comportamento extremamente frágil. Então, nesse caso, a utilização de fibras é algo essencial. No entanto, ainda tem limitações. As fibras bloqueiam a movimentação dos agregados graúdos, reduzindo a mobilidade do concreto, ou seja, eles prejudicam a trabalhabilidade. E isso tem que ser avaliado com cuidado antes da aplicação, para evitar desastres no momento da aplicação. O custo é inviável para aplicações corriqueiras, porque quando colocamos cerca de 40 kg de fibra por metro cúbico, praticamente nós dobramos o preço do metro cúbico do concreto. Então tem que ser utilizado com muito cuidado, especialmente para aquelas situações onde o custo global é favorável, porque com a utilização da fibra
a gente tem uma redução dos custos de execução, porque não precisa de montagem da armadura, por exemplo. Ou a estrutura como um todo acaba trabalhando melhor, executada de maneira mais rápida, como no caso dos túneis, de concreto projetado, que a gente acaba executando com muito maior velocidade o revestimento do túnel como um todo, e com isso o túnel acaba saindo mais rápido, e aí o custo de produção da estrutura acaba sendo menor. E também reduzindo os custos de manutenção por conferir maior resistência à entrada dos agentes agressivos. Existe ainda certa resistência do usuário, que é um problema cultural, porque a grande maioria dos engenheiros não viu nem o assunto na graduação, e por isso que estamos dando a notícia aqui. Ainda falta normalização mais ampla para o controle, para uma série de aplicações, mas já temos as primeiras normas publicadas, o que é um passo gigante para garantir uma maior confiabilidade dessa tecnologia. E um outro ponto é que no final da vida útil da estrutura, quando a gente utiliza a fibra, é muito mais difícil a demolição, então alguns ficam resistentes. Nesse caso, a gente tem que pensar numa estrutura desmontável ou utilização de recursos como o corte por água. E, finalmente, aqui alguns exemplos de aplicação do concreto com fibras. Para túneis é muito aplicado no Brasil, tanto para TBM, o concreto utilizado para as tuneladoras, que são anéis pré-moldados de concreto, onde a utilização da fibra garante uma utilização do sistema, principalmente para situações transitórias do projeto, de desforma, estocagem, transporte, isso é muito importante. E no caso do concreto projetado, que é jateado concomitante, a armadura e o concreto, é o mesmo processo, está tudo homogeneizado, e isso garante uma maior segurança também da estrutura, porque o concreto projetado é um elemento de segurança fundamental para a estabilidade do túnel. Pistas de pouso ou outras estruturas que estão muito sujeitas a impacto, como pier de superpetroleiros e coisas do gênero, porque facilita a redistribuição de esforços, substitui a tela metálica e aumenta muito a resistência aos esforços dinâmicos. Pré-moldados e edifícios com geometrias bem variadas, principalmente quando nós temos elementos pré-fabricados com geometrias bem alternativas, as fibras acabam sendo uma alternativa muito interessante porque elas acompanham toda a estrutura. E aqui a última notícia, foi recentemente publicada, nesse ano ainda, as normas de projeto de controle, em conjunto com algumas normas de Made in SAI, o que é uma segurança muito grande para os usuários, porque tem aí uma referência importante para garantir a boa execução, tanto do projeto como da própria estrutura, e isso vocês têm acesso via GetWeb nos sistemas USP.